da quantidade de minhocas. Quando é que eu sei que o humus é humus e ele não é esterco curtido? Eu sei que o humus é humus, que você vai ver fisicamente isso lá fora agora. Ele fica escuro também, granulado, diferente do esterco. Ele fica leve, bem soltinho. Visualmente, né? Você vai ver um canteiro em produção que você vê a camada que a minhoca está trabalhando e a camada que ela não trabalhou ainda. Bom, um canteiro com as dimensões de 2 de comprimento, 1 de largura e 30 centímetros, ou seja, 6 metros cúbicos, em 6 metros cúbicos de canteiro, eu tenho aproximadamente 300 a 300 quilos de humus, em menos de meio metro cúbico. E tenho também aproximadamente de 5.000 a 6.000 minhocas ali por metro quadrado, nessa área aí. Tá, então o meu humus está pronto. Como é que eu vou fazer a retirada? Se você fizer aquilo, umedecer no início e ter uma cobertura, no fim de 40 dias o teu humus vai estar mais ou menos com 60 a 50% de umidade. Aí você faz a retirada dele. O que acontece? As minhocas, elas trabalham em movimentos circulares até lá embaixo. Então elas consomem o esterco e produzem o humus, tá? Então boa parte da população de minhocas estão no fundo do canteiro. Aí o que alguns produtores estão fazendo? Pegar aquele saco de batata vermelho e colocar o esterco curtido e umedecer bem e distribuir ele em cima do canteiro. E aguardar 2 dias. Aí em 2 dias, boa parte da população de minhocas sobem para dentro do canteiro. Desculpa, dentro do saco. Aí você retira esse saco para as minhocas e põe em outros canteiros, né? Já usa para reproduzir em outros canteiros. Antigamente, como eu falei para vocês no início, a gente descarregava todo o canteiro e peneirava para separar a minhoca. Hoje o peneiramento é apenas para dar uma melhorada, né? Que as matrizes já estão retiradas antes. Outra forma também é de você não usar o saco e ir raspando. Vamos supor que em 15 dias ela fez quase um palmo. Então você já tira 15 centímetros e vai sempre descendo até deixar a minhoca aqui no fundo. Aí colocar esse saco em cima, lá dentro, você deixa que elas trabalham. Né? Para elas não tem férias, nem 13º, trabalham, não tem problema. E aí o canteiro, não que todas as minhocas do canteiro saiam. Claro, vão existir minhoquinhas no canteiro ainda. Tá? Porque na peneira você vai ver também que vai haver umas perdas. Mas mesmo assim, essas perdas não comprometem o teu empreendimento. Você pode continuar seguindo essa técnica. Aqui vocês fazem raspagem só, né? Não fazem esse da isca, né? É isso que a gente está usando. Agora, outra técnica que a gente está descobrindo que é mais rápido também, que está sendo saco. É? Está fazendo cobertura total, cobertura completa, de tanta canto. Depois de 5 dias, a gente pega aquela camada, volta, as minhocas já vão, superfície da terra, e aí o que vai acontecer. Ah, você faz ela subindo então. Tá, então é outro. É? Então, bom, depois você faz um peneiramento só para melhorar a granulometria e a aparência desse material. Até antigamente o peneiramento era para separar a minhoca dos humus, agora não, é mais para você dar uma melhorada na qualidade do produto. A malha utilizada gira em torno de 4 a 5 milímetros, ou seja, a malha para arroz, para feijão. E a peneira poderá ser manual, como é daqui, e a mecânica. Vocês aqui estão tirando quanto de humus? Não, o total da produção por mês, assim, estimativa. 8 toneladas? Então, e a peneira dele já é eficiente para essa 8 toneladas. É uma peneira manual. Outra coisa, o armazenamento. Depois que você pegar o humus, é bom você armazenar ele num local fechado, protegido do sol e da chuva, né? E geralmente eles são acondicionados em sacos de tela de fibras, né, vegetais ou plásticas, né? E a questão do armazenamento é o seguinte: sempre procurar vender o humus o mais rápido possível, para ele não perder a característica, principalmente nitrogênio. Então, qual o prazo para estoque? Não tem nenhum estudo ainda dizendo, olha, com precisão, que em tanto tempo você vai perder tantos nutrientes. Então a gente recomenda que o mais rápido possível ele seja vendido, né? Ou usado.
Depender da venda, né? Que você ensaca, né? O mais velho, que você tenta estocar. Eu não sei. Qual o tempo de vida útil, assim, você tem um parâmetro para dizer? Não tem ainda. Com precisão não. Eu poderia ter, no bom senso, não deixar mais de um ano. Dizer para você, não estocar humus para vender mais de um ano. Usando o bom senso, né? Não que eu tenha me baseado em algum trabalho já publicado, mas não mais que um ano. Usando o bom senso, né? Outra coisa, você... Leitoso, é. Também para evitar que a luz, né, incida e ocorra reações dentro. Mas aí a questão da oxigenação, por exemplo, nesse tempo que está estocado, não está tendo. Mas ele é furado, ele é ventilado. Ventilado, né? Ele não é totalmente fechado, no ambiente fechado. E há trocas também no plástico, né, de ar. Não é totalmente fechado. O plástico não é totalmente fechado. Ele Quando você embala, tem... você faz furos nele para ter a ventilação um pouco. Bom, aí as minhocas elas poderão ser comercializadas de duas formas. Ou a minhoca em si para isca, para o mercado de isca, e também o adubo, né, humus ou verme composto. Aqui eu tenho um dado, esse dado aqui é um dado até que não é, eu não vi no Brasil essas informações. É minhocas utilizadas para iscas. E minhocas também utilizadas como fonte de alimentos para criações, como eu falei para vocês no início, rã, peixes, frangos. Para isca, existe um padrão norte-americano que é o seguinte: as minhocas para isca, elas deverão ter um comprimento de 6 a 7 centímetros e um diâmetro de 3 a 3,5 milímetros. Né? O corte dela assim, tem que ter grossura. O interessante é que... desculpe. As embalagens são de papelão parafinado ou caixas plásticas, que você coloca as minhocas ali, coloca água, ela mantém úmido para você poder transportar e vender para o teu cliente. Dizem que nos Estados Unidos tem até o Disque Pesca, né, que você liga e fala, ó, Semana Santa não como peixe, eu vou ter que pescar na quinta, então quarta-feira eu quero a isca. Você já encomenda com antecedência. Aí eles levam de motocicleta, de moto na sua casa, as minhoquinhas prontas para a sua pescaria. Mas isso eu sei que no Brasil tem uma pessoa em São Paulo que fornece para o pessoal que vai para o Mato Grosso, né? Eu não sei se ele deve ter informações, pelo menos esse mercado não está estruturado ainda, né? De comércio de minhoca para isca. Bom, as embalagens, né? Elas são vendidas em 0,25 litros e vão ter mais ou menos 50 minhocas. As embalagens de meio vão ter 100, as embalagens de 2 litros e meio vão ter 500 e as embalagens de 4 litros vão ter aproximadamente, nem aproximadamente, vão ter 1000 minhocas, porque devem ser contadas, ainda mais nos Estados Unidos, né, primeiro mundo, deve ter uma exigência em cima disso. Isso tudo por quê? Para ilustrar o porquê, minhocas para as iscas. E as minhocas utilizadas para a elaboração de ração, farinha para ração, para alimentação animal? Ela teve essa descoberta ou essa procura dessas minhocas se deu em função do quê? Do teor de nitrogênio que ela tem nas suas células, no seu corpo. Aqui tem uma tabela simplificada onde eu comparo farinha de Eisenia foetida, aquela que a gente vai ver hoje, e a farinha de peixe. Opa, pisaram aqui, ó. Ácidos que compõem a proteína. Observe que a minhoca não deixa a desejar. Então é um bom substituto também para a alimentação animal, para a fabricação de ração. Também o que eu te falei, essa técnica para industrializar as minhocas ainda estão incipientes no país, né? São informações de fora, né? A título de curiosidade que eu citei para vocês. E de informações, né? Já que estou fazendo um curso. Bom, e o produto realmente que tem mercado é o humus, ou verme composto, que é um fertilizante orgânico. Ele é comercializado em sacos de 50 quilos, ou poderá também ser comercializado em pequenos sacos de 2, 3, 4, 10, 20 e 30 quilos ou litros. Ainda está uma discussão a esse respeito. Nesses saquinhos, você coloca o teu nome, o nome da tua propriedade,
se quiser colocar a composição química, também coloca a composição química aproximada do humus, o endereço do produtor, né? O que mais vocês colocam? No suquinho? Nas embalagens? Eu fiz, estava numa correria, eu não tinha firma aberta, não pus Sei. CGC. CGC, isso é importante. Validade. Validade, Eu pus 6 meses. 6 meses, é. Acho que eu vi na maioria. O padrão, né? É que esses padrões não estão ainda estabelecidos, por isso que até essa pergunta tua, né? Eu estou indo atrás dessa resposta com precisão, né? Assim, como agrônomo, eu recomendo que menos de um ano ele fique estocado. Até a gente viu, né, o aspecto dele. Fica feio. Né? Eu tenho uns estocados, fica secando. Bom, outra coisa, a utilização do verme composto, né? Em função da sua composição química, o verme composto, né? Ele é utilizado no solo para obtenção, para a produção agrícola, né? Ou seja, para a obtenção de produtos agrícolas. Quando a gente pega a composição química da terra vegetal, do esterco animal e do verme composto, a gente observa que até o pH da turfa é muito baixo em relação ao esterco e ao humus. Então não tem por que comercializar a terra vegetal competir no mercado em qualidade de preço, em preço com a qualidade, sendo que o humus apresenta uma qualidade superior em relação ao pH. O teor de matéria orgânica do humus, né, também, nitrogênio apresenta essa relação, e um fator importante é esse aqui, ó. Esse fator aqui é muito importante, sabe por quê? Em função do equilíbrio de carbono e nitrogênio, eu sei se o meu material é humus ou não. Isso tudo porque existe uma tabela, um gráfico, que diz que quando eu tenho um produto que tem uma relação de carbono e nitrogênio entre 30 para 1 a 12 para 1, ele não é humus. Quando eu tenho uma relação entre carbono e nitrogênio entre 11 para 1, de 12 para 1 para baixo, esse material é humus, porque entrou na fase final de decomposição. Ou seja, ele não fermenta mais, não tem mais fibra. Essa questão até quero que vocês podem levantar a mão e perguntar, que eu sei que é um pouquinho complicado para entender. Essa relação carbono-nitrogênio. Até veio um aluno me procurar e falou: professor, eu li isso aí e não entendi. É natural, é complicado um pouco. Em outras palavras, então, um princípio prático dessa questão é o seguinte. Vocês observam ali que o esterco tem 18 para 1 de carbono e nitrogênio. Não é? 18 para 1 de carbono e nitrogênio. Isso quer dizer que o esterco não é humus. Como assim? Como é que eu sei praticamente? Está vendo aqui, ó? Olha a coloração da água em cima. Eu tenho matéria orgânica para se decompor. Esterco verde. Por isso que a relação de CN dele, a relação carbono-nitrogênio nele, está em torno de 18 para 1, 26 para 1. Depende da análise. Agora, por que eu sei que o humus, que o adubo de minhoca é humus? Ou seja, no esterco, a quantidade de humus é muito pequena, ele está verde, não decompôs. E no adubo de minhoca, a quantidade de humus é mais elevada. Por isso que a relação de carbono e nitrogênio é menor que 12 para 1. E está em torno de 11 para 1. Está vendo aqui? Aqui eu tenho o humus. E aqui eu tenho a mesma água. É a mesma água de torneira que eu coloquei. E você vê que a água está clarinha. Ou seja, não tem mais matéria orgânica para... Não é que não tenha, a quantidade aqui está muito baixa. A quantidade de humus aqui é maior. Ou seja, a matéria orgânica aqui já virou humus. Enquanto que aqui, ó, o esterco ainda vai virar humus. Então o esterco quer ser humus um dia. Todo esterco quer ser humus um dia. Não é bom matéria orgânica só? Ah, tá. Por exemplo, se eu colocar o esterco na terra, ele vai decompor na terra ainda. Então a terra ele vai competir com a planta pelos nutrientes. E quando eu coloco o humus, ele já está estabilizado. Ele vai até segurar os nutrientes e dar na boca da planta, na raiz da planta. Ele vai reter os nutrientes. Eu tenho até um desenho que vai dar